Olá pessoal, para você que não me conhece, né, está assistindo esse vídeo é a primeira vez, meu nome é Ângelo e nesse vídeo aqui, atendendo aí uma solicitação de um colega, né, que acompanha o canal, ele me pediu para ajudar ele no entendimento aqui de como definir aí o índice horário de um transformador trifásico e eu achei interessante, né, e estou aqui também compartilhando com outras pessoas que possam ter a mesma dúvida que ele. Para adiantar, eu já praticamente já fiz aqui, né? Eu só vou explicar o que realmente eu fiz, só para ganhar tempo. Então, vamos lá. Aqui é o diagrama, né, do transformador trifásico. Aqui tem o lado de alta, né, o enrolamento aqui de alta, né, representado aqui pelos índices aí, né, H1, H2, H3. E aqui o lado de baixa tensão, representado aí por X1, X2, X3. Esse transformador ele está configurado aí para um fechamento delta-delta, ou seja, ele é delta do lado de alta e delta do lado de baixo. Por que eu estou usando o termo alta tensão e baixa tensão e não primária e secundária? Porque o transformador, eu não posso dizer que o lado de alta é o primário e que o lado de baixo é secundário, porque vai depender da aplicação dele, né? Então, por exemplo, se esse transformador estiver operando aqui como um elevador, o primário dele vai ser o lado de baixa tensão. Então, eu definir que o lado de alta é o primário e o lado de baixo é o secundário seria errado, né? Não estaria coerente. Então, eu estou definindo aqui como o lado de alta tensão e o lado de baixa tensão. Pois bem, um primeiro passo para definir aí o índice horário, que é a defasagem angular que existe entre a fase fictícia ou real do lado de alta tensão comparada com a fase fictícia do lado de baixa, fictícia ou real do lado de baixa tensão, né? Isso faz com que a gente consiga compreender, né? E isso é muito importante também quando se faz paralelismo, né, de transformadores. É importante saber isso. Eu tenho até um vídeo que eu falo um pouco mais sobre isso. Eu vou deixar no final desse vídeo, eu vou deixar na descrição. Pois bem, então, um primeiro passo é o seguinte, é definir aqui os fasores, né, que vão representar a tensão induzida em cada bobina. E para isso, a gente vai levar em consideração aqui as polaridades dessas tensões nas bobinas. Ou seja, todo equipamento, o enrolamento, né, que tem indutor, né, e no caso aqui do transformador em específico, eles têm uma representação aqui que é um pontinho aqui, ó, tá vendo? Isso aqui indica, isso aqui define a polaridade dessa bobina, né, de cada fase do transformador. E isso quer dizer que aqui você tem, podemos assim dizer, vou falar aqui a grosso modo, tá? É como se aqui fosse o lado de maior potencial, digamos assim. Imagina se tirou uma foto e aí esse lado aqui que tem o pontinho aqui, a gente pode dizer que é o lado de maior potencial ou também pode também associar ele ao campo magnético produzido aqui nessa espira aqui, nesse enrolamento. Mas assim, para ficar entendido, pense como sendo aqui o lado de maior potencial da tensão induzida nesse enrolamento aqui. E aí, de posse dessa informação, o que eu faço? Eu traço aqui, eu represento aqui vetores, fasores, né? Onde a ponta da seta desses fasores está apontada para essa representação da polaridade aqui de cada bobina. Eu faço isso dos dois lados. Ok. Fazendo isso, eu agora vou partir para essa tabela aqui, tabela não, né? Esse quadradozinho aqui, onde eu faço uma comparação entre as fases, né, de cada bobina. Lembrando que, não sei se todos sabem que estão assistindo esse vídeo, mas num transformador trifásico, o enrolamento da fase, né, do lado de alta tensão ela está associada também à fase do lado de baixa tensão, ou seja,
essas bobinas elas são enroladas no mesmo núcleo, ou seja, elas fazem parte do mesmo, elas são parte integrante do mesmo núcleo. Então, quando normalmente, assim, por norma, assim, brasileira, o que se convenciona é que essas bobinas sejam enroladas de tal forma que elas sejam classificadas como subtrativas. Não vou entrar nesse detalhe agora, mas assim, elas são enroladas no mesmo núcleo, né? Então o que acontece? Quando eu comparo aqui a bobina, né, da fase H1, veja que o início dela é em H1, o final dela está em H2. Então a ponta da seta está voltada para o lado H1. Então eu digo que H1, H2, né, com a seta voltada aqui, está em fase, né, com X1, X3. Né? Veja aqui, a ponta da seta indicando para o lado X1 e o final da seta aqui indicando para X3. Então, H1, H2 está em fase com a X1, X3. Repita essa mesma análise para as outras fases. Então, tem aqui ó, H2, H3 está em fase, ou seja, a fase H1, H2, H3 do lado de alta está em fase com a fase X2, X1 do lado de baixo. Então tem aqui ó, X2, X1. E aqui H3, H1 está em fase com X3, X3, X2. Então X3, X2. Agora que eu fiz isso, eu vou para a representação aqui meio que trigonométrico, né? Eu vou usar aqui o triângulo retângulo, triângulo retângulo não. Vou usar aqui, né, o triângulo aqui dos fasores para que a gente possa ter uma compreensão de saber, né, se as fases de alta tensão com a fase do lado de baixa tensão, qual é a relação angular que elas têm entre si. Então, eu vou fazer um primeiro triângulo aqui para tomar como referência, tá? Então, eu estou tomando primeiro aqui, eu fiz primeiramente aqui essa representação aqui do lado de alta tensão. E aí, eu propositalmente, eu deixei nesse vértice aqui para cima a indicação aqui da fase H2, porque pode ser feito com qualquer uma das três, tá? Mas a norma, se você pegar a norma, ela sempre vai utilizar. E algumas literaturas também, eles usam como um padrão de referência a fase H2. Não sei por que eles fazem isso, mas é o que eles seguem para poder... Como pode usar qualquer uma das três, então eles fixaram em uma. E acho que ele escolheu foi H2. Então, se você for olhar na norma, você vai ver que ele usa H2 e X2, H2 do lado de alta e X2 do lado de baixo como referência para definir aí a defasagem angular entre eles. Então, eu botei aqui o triângulo dessa maneira, com H2 para cima. E aí eu represento aqui esses fasores aqui, eu represento ele aqui como os catetos aqui desse triângulo. Então eu sei que H1, H2... lembrando uma outra coisa, tá? Não esquecer que essa análise é feita tomando como referência o sentido de sequência positiva. Então é H1, H2, H3, a sequência, tá? Primeiro vem H1, depois H2, depois H3. É só para poder não errar na hora de fazer essa montagem. Porque se você pegar aqui e desfazer esses fasores aqui, né, colocando as origens, né, conectadas um ao outro, e você vai verificar que você vai ter ali uma representação em estrela, onde você vai ter aí, considerando o sentido de giro positivo, né, trigonométrico, você vai ver que H1 vai estar vindo primeiro, depois H2, depois H3. Mas voltando aqui. Então, pela definição aqui nossa, né? Então H1, H2, né? A seta aqui voltada para H1. Nós temos aqui H2, H3, né? Seta voltada para H2. E eu tenho aqui H3, H1, seta voltada para H3. Beleza, então essa é a minha referência. Agora eu vou fazer um triângulo seguindo aqui, respeitando essa comparação aqui. Então,
isso é interessante saber, por quê? Às vezes você pode pensar, pô, como é que eu sei se o triângulo vai ficar, né, com esse vértice aqui de cabeça para baixo ou não? Como é que vai ficar a posição dele? Então, o que vai definir é justamente essa relação aqui, fazendo uma comparação com o que foi definido como padrão de referência. Então, vamos lá. O que nós sabemos é que a fase H1H2, né, o fasor H1H2, ele está em fase com X1, X3. Então, se eu pegar aqui, ó, H1H2, ela está em fase com X1, X3. Então, X1, X3, ó, se H1H2 está nessa posição aqui, né, então X1, X3 vai ter que ser nessa posição aqui, onde a seta vai estar apontada aqui para X1 e o final dela para X3. Agora, eu sei que H2, H3 está em fase com X2, X1. A seta voltada para X2. Então, se H2, H3 está em fase com X2, X3, então X2, X3 está apontando nesse sentido aqui, nessa direção. Então, o X2, X1 também tem que estar nessa mesma direção e sentido. Então, seta em X2, X1 aqui. Então, fechando o triângulo, já sabemos aqui que H3, H1 está em fase com X3, X2. Então, X3, X2 tem que estar na mesma direção e sentido que H3, H1. Então, aqui a gente definiu o sentido dos dois triângulos. Tá? O triângulo representando o fechamento em delta do lado de alta e esse triângulo aqui representando o fechamento em delta do lado de baixa tensão. Tá, agora que temos isso aqui, como se trata de conexão em delta, nós não temos aqui uma tensão de fase especificamente, né? Assim, então, a comparação que é feita aqui é com fases fictícias. Como é que é essa fase fictícia? Nós pegamos assim, como eu falei no início, né, que é tomado a fase do lado de alta de índice 2 e a fase do lado de baixo de índice 2, então nós vamos traçar internamente aqui uma conexão aqui em estrela dentro do triângulo. Só que eu vou usar somente o fasor aqui H2. Então, é como se eu tivesse aqui uma fase para o neutro, tá? Aqui nós temos tensões de linha, tá? Aqui são fasores que representam tensões de linha. Eu falei que era fase porque, como a tensão de fase de linha é a mesma, no caso do fechamento delta. Mas aqui nós vamos nos referenciar por meio de um fasor de fase fictícia, tá? Então, traçando esses fasores, né, internamente e sobrepondo aqui os triângulos, nós vamos ter isso aqui, ó. Vamos ter isso aqui. Aqui eu tenho o H2, né? E X2. Então, eu tenho um triângulo maior que representa o lado de alta e tenho um triângulo menor aqui que representa o lado de baixa tensão. Como eu tomo aqui o fasor, né, do lado de alta como referência, apontando aqui para... Usa também a referência do relógio, né? Então aqui ele está apontando no sentido 12 horas, né? Na posição 12 horas. Então esse fasor aqui do lado de alta ele fica fixo e o que movimenta, né, que gira aqui é o fasor que indica a fase fictícia aqui do lado de baixo. Então, olhando lá para o triângulo de baixa, né, o nosso fasor fictício ele está apontando para aqui, para esse vértice X2. Tá. E aí, como é que a gente define isso, né? Pois bem, esse fasor aqui com esse fasor, ele forma um ângulo aqui de 60 graus, tá? Se vocês fizerem uma análise trigonométrica desses triângulos, você vai observar que esse fasor aqui ele é de 60 graus. Uma dica é o seguinte, como esse triângulo ele é equilátero, então todos os lados são iguais, os ângulos internos são 60 graus,
E como aqui o Fazio está pegando uma bissetriz aqui, né, desse ângulo, né, nesse vértice aqui, ele está dividindo ao meio e não ao centro. Então, se a gente olhar para o triângulo formado, um triângulo retângulo formado aqui, né, então a gente tem que esse ângulo aqui com esse Fazio faz 30 graus, lógico, esse aqui é 90, aqui vai dar 60, beleza? Então, como eu sei aqui, né, que esse ângulo aqui é de 60 graus, aí vale lembrar o seguinte, o índice angular, né, o deslocamento angular, ele é definido pela hora, tá? Então, a letra, ele é representado dessa forma aqui. Então, você tem a letra maiúscula, que representa a conexão, né, a configuração da conexão do lado de alta, no caso aqui é delta. O D minúsculo representa a configuração, né, do lado de baixa tensão, que é um D minúsculo. Se aqui fosse estrela, aí teria aqui o estrela minúsculo, e se tivesse acesso ao neutro, teria aqui um N, tá? Mas aqui eu não vou entrar muito me aprofundar muito. E esse 10 aqui está associado a hora lá no relógio, né? Então, como é que eu sei que aqui, que esse ponteiro aqui está indicando, ele está fixado na posição 10 horas, né? Eu vou me basear pelo ângulo. O que a gente sabe é que no relógio, cada divisão, né, de hora, ele abre um arco aí de 30 graus, né? Então, o sentido adotado como referência é o sentido anti-horário, né? Então, nesse sentido anti-horário, se eu tenho aqui uma abertura de 60 graus e cada hora, cada intervalo de hora tem 30, então isso quer dizer que eu me desloquei aqui 2 horas. Então, se aqui é 12 e eu me desloquei 2 horas, então 12 menos 2 dá 10. Então, esses 60 horas aqui representa 10 horas. Então, isso quer dizer que a fase do lado de baixa tensão está adiantada de 60 graus em relação à fase de alta tensão. Então, é isso que representa aí esse índice 10 horas aqui. Ok? Então, é basicamente isso aí, né? Espero ter contribuído aí e tirado a dúvida, né, do colega. E caso alguém tenha dúvida ainda sobre o que foi falado aqui, deixa nos comentários aí que eu vou tentar sanar essas dúvidas, tá bom? Um forte abraço aí. Não deixe aí de compartilhar o vídeo, né, se foi útil aí para o seu entendimento. Compartilhe com seus colegas aí e um forte abraço.